Bem-vindos a mais uma aula de eletromagnetismo, a parte de eletromagnetismo 2. Hoje nós falaremos sobre força sobre um elemento diferencial de corrente. Nós, na última aula, discutimos a força magnética. Vamos só recapitular aqui. O que é a força magnética? Força magnética é a força que uma carga elétrica que, se movendo com uma velocidade v e penetra num campo magnético B, quando ela penetrar, ela recebe a ação de uma força. E essa força é dada por Q, V, produto vetorial B. Se além do campo magnético tiver também um segundo campo, um campo elétrico, nós temos a força de Lorentz, onde a força de Lorentz é Q, que multiplica E mais V produto vetorial B. Isso aqui nós vimos na aula passada. Hoje nós vamos ver a força sobre um elemento diferencial de corrente. Então veja, se a força é Q, o livro do Wright usa o Q maiúsculo, então vou fazer como ele. É Q, V produto vetorial B. Se eu pegar um elemento diferencial de carga dQ, isso vai me gerar uma força diferencial dF, que é o que está aqui, ó. Então, dF é igual a dQ, V produto vetorial B. Veja, isso está agindo em uma carga. E se eu tiver uma superfície conduzindo uma corrente, como este desenho aqui da esquerda, uma fita conduzindo uma corrente I de cargas positivas, um campo magnético agindo para cima. Está aqui o campo magnético atuando para cima. Olhando só para a esquerda, o que acontece? A gente sabe que este produto vetorial aqui obedece à regra da mão direita. Coloca sua mão direita paralela à velocidade da carga e gira para o lado que a mão fecha no sentido do campo. Como o campo está para cima e a corrente, que a carga está para lá, penetrando na tela, coloco minha mão direita apontando para dentro da tela e giro ela para cima. Meu dedão aponta para a direita e o dedão dá o sentido da força. Então, a força vai empurrar as cargas para cá, ó. Como são cargas positivas, estas cargas positivas vão se acumular deste lado. Então, um lado da fita fica carregado positivamente. Claro que o lado oposto fica com falta de carga positiva, então ele fica carregado negativamente. A corrente de carga positiva. Se a carga for negativa, o que vai acontecer? Coloca a sua mão direita no sentido em que a carga se movimenta e gira a mão direita para o lado do campo. Isso indica que a força empurra a carga para o lado esquerdo. Porém, como a corrente é sempre no sentido da carga positiva, então, na verdade, eu vou analisar o movimento no sentido da corrente. E isso vai fazer com que a carga negativa se acumule nesta região. E aqui fique com carga positiva. Isso experimentalmente a gente testa ali no laboratório. Se nós entendermos o vetor densidade de corrente
A gente já estudou o vetor densidade de corrente como sendo a densidade volumétrica de carga vezes a velocidade, daqui. E que carga dQ é a densidade volumétrica dV. Cuidado, esse dV é volume, hein? Lembrando que densidade volumétrica é carga por volume. Então, dQ é a densidade volumétrica diferencial do volume, que é o que está aqui. Então, quem é dF? É dQ, que é densidade volumétrica dV, vezes a velocidade produto vetorial campo. Mas veja, densidade volumétrica dV é densidade de corrente J. Então, eu tenho que a força que atua naquela fita conduzindo corrente pode ser escrita como o vetor densidade de corrente produto vetorial campo magnético dV. Então, isto aqui é a força diferencial. Por que diferencial? Porque ela é uma variação infinitesimal da força, causando diferenças de carga naquela fita. É dado por isso. Então, está aqui. Ora, se a gente lembrar que nós vimos 2 aulas atrás que JdV é a mesma coisa que KdS, que é a mesma coisa que IdL, são equivalentes, aqui J é o vetor densidade de corrente vezes volume. K é o vetor densidade de corrente superficial vezes a área. E I é a corrente vezes comprimento. Esse produto é o mesmo para os três, então eu posso trocar isso aqui por KdS ou por IdL e dá a mesma coisa. Então, eu posso, em vez de usar JdV, posso trocar por KdS. É a mesma coisa. Ou, em vez de usar JdV, posso usar IdL. É a mesma coisa. Tá? Esta expressão é a forma mais comum que aparece. DF é IdL produto vetorial D. D é o vetor densidade de fluxo magnético. Veja, vamos pegar essa forma mais comum. DF é igual a I DL produto vetorial B. Se eu integrar os dois lados dessa equação, ó, a força total, porque a integral de dF dá F, supondo I e B constante, fica só a integral de dL que dá L. Daí, L produto vetorial B. Ó. A força que age num fio dentro de um campo magnético é IL produto vetorial B. Então, isso significa o seguinte: se eu tiver uma região aqui com campo magnético, estou chamando de B aqui, lembra que na verdade o campo magnético mesmo é o H, mas são proporcionais. Se aqui eu tenho um vetor indução magnética B, e aqui eu tenho um fio, passando uma corrente I. Esse fio vai ficar sujeito à ação de uma força dada por essa expressão. Força igual a I, L, produto vetorial B. Coloca a mão direita paralela ao fio, no sentido da corrente, e gira para o lado do B. Se eu fizer isso, vai surgir uma força aqui
uma força F para cá. Então esse fio, o fio inteiro recebe a ação de uma força. E esse fio sente essa força, então ele é empurrado. Esse é um efeito físico real que a gente testa no laboratório. Ó, se o fio estiver passando uma corrente e eu colocar ímã aqui em volta, esse fio recebe uma força e ele é deslocado. Vamos ver isto aqui, olha. Olha esta figura aqui. Isto aqui é um circuito. Aqui eu tenho uma bateria, fio. Aqui eu tenho um engate, que esse fio é flexível, como se fosse uma dobradiça aqui. E aqui um interruptor. E aqui um ímã gerando um campo magnético. Este fio está dentro de um campo magnético. Quando eu ligar o interruptor, vai passar uma corrente por esse fio. E ele vai receber a ação de uma força. Vamos ver? Olha lá. Só acompanhar o sentido da corrente. Põe IL, produto vetorial B. Coloca a sua mão direita aí, você vai ver que a força puxa o fio para cá. Se eu inverter a polaridade da bateria, eu inverto o sentido da corrente. E a força vai empurrar para o outro lado. Ó. Desliga. Ligo. Inverto a polaridade. Inverto. Ó. Aí eu também posso inverter os polos do ímã. Aí muda o sentido do campo, também muda o sentido da força. Estou invertendo os polos do ímã. Então, o fio, dentro de um campo magnético, recebe a ação de uma força. Tá aí. Então, olha. Se DF é igual a J produto vetorial AB dV, integrando, a força vai ser a integral no volume de J produto vetorial B dV. Se DF é igual a K produto vetorial B ds, então integrando, a força vai ser a integral na área, esse S aqui é a área, de K produto vetorial B ds. E se DF é IDL produto vetorial B, então a força vai ser a integral de IDL produto vetorial B. Se eu integrar num caminho fechado, eu vou usar a bolinha. Ah, você fala, mas por que integrar num caminho fechado? Se eu tiver um circuito, por exemplo, aí eu posso integrar ao longo de todo o caminho. Claro que DL produto vetorial B é igual a menos B produto vetorial DL. Então, se eu troco a ordem aqui, eu coloco um sinal de menos na frente. Se a B for constante e eu não integrar num caminho fechado, a integral de DL da L, a força, como eu disse antes, é IL produto vetorial B. Bom, se a força vetorialmente é IL produto vetorial B, como que fica o módulo da força? I, módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, seno do ângulo entre eles. Então é assim que a gente calcula esta força que age no fio dentro de um campo magnético, o fio passando corrente, em módulo. Tá aqui. Olha este exercício aqui, ó. Uma espira retangular está contida no plano XY e conduz uma corrente de 2 mA. Tá aqui a espira. Espira é uma volta de fio, tá? Então, uma espira aqui é uma volta de fio retangular, ó.
passa uma corrente de 2 mA nessa espira. A espira está no interior de um campo magnético produzido por um filamento infinito sobre o eixo Y, conduzindo uma corrente de 15 A conforme figura. Veja, aqui ó, é um fio. No eixo Y aqui eu tenho um fio. Este fio está conduzindo uma corrente de 15 A. E nós sabemos que um fio conduzindo corrente produz um campo. Então aqui tem um campo magnético que o circula. Então tá aqui, ó. E esse campo atravessa a espira, ó. Então essa espira está dentro do campo magnético do fio. Pergunta: qual a força total que age sobre a espira? Por quê? Porque se a espira está passando corrente, se ela passa corrente, então é um fio com corrente dentro de um campo magnético, vai surgir uma força. Qual é a força total que age na espira? As coordenadas da espira, ó, 100, 300, 120. Tá aqui. Então essa aqui, esses são os fios que formam. O espaço aqui, free space, é espaço livre, por exemplo, vácuo. Tá? Então vamos calcular. Bom, eu não vou deduzir, nós já vimos isso em aulas anteriores, tanto usando lei de Biot-Savart quanto lei de Ampère. O campo magnético produzido por um fio infinito passando corrente é a corrente sobre 2πr, onde r é a distância do ponto que eu estou medindo o campo magnético até o fio. Se isso aqui for vetorial, isso aqui vai ser dado um vetor que seja perpendicular à corrente que está aqui. Então, já usando dessa informação, o campo H que atua na espira, ele é I sobre 2π, estou chamando de x essa distância aqui, ó. X a distância do fio conduzindo corrente até a espira. Onde esse x vai variar dependendo de onde que eu pego. Se eu pego aqui, se eu pego aqui, ó. O campo magnético, ele é perpendicular à corrente aqui. Então, isso aqui vai ser na direção de Z, o campo magnético. Basta você colocar o seu dedão no sentido da corrente de 15 A e girar. Então, na verdade, o campo está saindo aqui, ó, no sentido de Z. Então, a corrente que passa no fio é 15 A. Então, é 15 sobre 2πx a Z ampere por metro. Esse é o campo. H. Conhecendo o campo, eu sei que B é μ0H. Por que eu vou calcular B? Porque a fórmula, a equação que determina a força num fio é essa, ó. Preciso do B. Então, se eu tenho H, eu calculo B. B é μ0H. Se o espaço é livre, é vácuo. Então, μ0, 4π 10 a menos 7, vezes H. Ou seja, μ0, 4π 10 a menos 7, então H vai ficar como? Olha, H vai ser Então, H vai ser B... Não, o contrário, né? Estou fazendo coisa errada aqui. O B. B vai ser, então, μ0 I sobre 2πx. Esse é o B. Se eu pegar o μ0, que é 4π 10 a menos 7, vezes I, sobre 2πx, ó, 4π dividido por 2π vai dar 2. Vezes a corrente, que é 15.
vai dar 30. Então, isso vai dar 30 10 a menos 7 ou 3 vezes 10 a menos 6 sobre x Tesla. Então, este é o valor do B. 3 10 a menos 6 sobre x é o valor do B. Agora, eu sei que a força, ao longo dessa espira, ó, caminho fechado, a corrente na espira, a corrente aqui no fio é constante. Então, a força é igual a menos... Desculpa, a corrente na espira, pois é o campo está atravessando a espira. Então, a corrente na espira vai ser F igual a menos I, integral fechada de B produto vetorial dl. Só um momentinho que o cachorro está latindo. Espera aí. Então, nós temos essa expressão, que é a mesma desta aqui, ó. Força é a integral de I dl produto vetorial B. O que eu fiz, como a espira é um caminho fechado, então coloquei uma integral fechada. A corrente é constante, sai da espira, então ficou assim. I integral. Aqui é dl produto vetorial B, eu inverti a ordem. B produto vetorial dl. Então aqui fica um sinal de menos. É isso que está ali. Por que eu fiz? Eu não fiz assim, eu peguei do Height. Então o Height usa desta maneira, tá? Isso não muda. Então tá aqui. Esta é a força que age na espira. Então vamos calcular, olha. I é a corrente na espira. É 2 mA, então é menos 2 mA, 2 10 a menos 3. Vezes, ó, esse B aqui é 3 10 a menos 6 sobre x. O 3 10 a menos 6, por ser uma constante, sai da integral, pus ele aqui. E agora eu vou integrar o produto vetorial. Então, vou integrar a B produto vetorial dl. B vai ser AZ sobre x. Tá aqui. Produto vetorial dl. Então, quem é o produto vetorial dl? Produto vetorial, o dl, ele vai ser isso aqui, ó. O dl, ele é um dx ax mais dy ay mais dz az. Então, o B ficou 1 sobre x a z. Produto vetorial dl. Vou fazer o produto vetorial em dx. Depois, vou fazer o produto vetorial em dy. Depois, vou fazer o produto vetorial em dz. Então, tem que somar todos esses termos. Isso vai ficar assim. AZ sobre x, produto vetorial dx a x. Como eu estou integrando aqui em x, o x vai variar em quanto? De 1 até 3. Então, vou integrar isso de 1 a 3. Depois, eu vou fazer o produto vetorial em y. Então, vai ficar AZ, produto vetorial dy. Então, veja, o meu B, ele é AZ sobre x. Só que em y, o x é constante. O x vale 3. Então, fica AZ sobre 3, produto vetorial dy a y. Onde o meu y, ele está variando de 0 até 2. Ó. De 0 a 2. Ó. O y vale 2. Mais. Agora, eu vou fazer AZ sobre x, produto vetorial dx. Mais o x
também varia de 3, ó, o x está variando de 3 até 1. Onde que o x varia de 3 até 1? Aqui, olha. Daqui para cá, o x varia de 1 a 3. Quando eu venho por aqui, ó, o x varia de 3 a 1. Então, também tem que somar aqui, ó. AZ sobre x, produto vetorial dx. E vou fazer o integrar em y. O y vai variar aqui, ó, daqui para cá. Que ele vai de 2 até 0. Então, integrar de 2 a 0. De 2 até 0, aqui não, desculpa, aqui, né? Porque a corrente está indo nesse sentido. Vamos acompanhar o caminho da corrente, ó. De 2 até 0, olhe para y. Este e esse. Vou integrar de 2 a 0. Aqui o y, ele tem um valor constante aqui, ó. O x, desculpa, o x tem um valor constante, o x vale 1. Então, é AZ sobre x, AZ sobre 1, produto vetorial dy a y. Resumindo, quando eu faço essa integral fechada, eu estou integrando isto, mais isto, mais isto, mais isto. Então, chamar aqui de 1. Não, fazer assim. Chamar aqui de 1. Opa! 1. Depois 2. Depois 3. Depois 4. 1 é essa integral. 2 é essa integral. 3 é essa integral. E 4 é essa integral. Então, tá tudo aí. Agora é só fazer a conta. Fazendo esta conta, ó, menos 2 vezes 3 dá menos 6, 10 a menos 3, 10 a menos 6 dá 10 a menos 9. Integral, ó, AZAX, lembra da nossa regrinha, IJK, repete as duas, IJ. Para cá é positivo, para cá é negativo. Lembrando que I é a mesma coisa que a X, J é a mesma coisa que a Y e K é a mesma coisa que a Z. AZAX é K produto vetorial I. K produto vetorial I dá J, a Y. Então, este produto vetorial aqui dá isso, ó, a Y, tá certo? Integral de dx sobre x da ln de x variando de 1 a 3. Ó. Aqui, K produto vetorial y, K produto vetorial j, I, JK, IJ. Ó. K produto vetorial j dá menos I, então menos AX, está aqui. Aqui, integral de dy dá y sobre 3. Ó. Dy sobre 3 dá y sobre 3, variando de 0 a 2. Está aqui. Que integral, ó, AZAX é I, é K produto vetorial I, da J. Integral de dx sobre x da ln de x variando de 3 a 1. E aqui, K produto vetorial y dá menos I. Então, K produto vetorial j dá menos I, menos AX. Integral de dy dá y variando de 2 a 0. Está aqui. Portanto, isso aqui vai dar ln de 3 menos ln de 1, é ln de 3 sobre 1 que dá ln de 3. Que vai dar, no lugar do y eu ponho 2, então vai ficar 2 terços, e aqui eu ponho 0, some. Aqui, ln de 1 menos ln de 3 é ln de 1 terço. E aqui 0 menos 2
vai dar menos 2 com menos daqui dá mais 2. Deu esta conta. Fazendo esta conta, esse termo aqui, ó, ln de 3 mais ln de 1/3, os dois são y. Dá ln de 3 vezes 1/3 da ln de 1, que dá 0. Esse termo some. Sobrou só menos 6, 10 a menos 9, menos 2/3 de ax mais 2ax, que dá menos 8ax piconewton. Passando aqui para pico. Mili, micro, nano, pico. 10 a menos 12. Piconewtons. Então, a força que age naquela espira, ela atua no sentido contrário do eixo x e vale menos 8 piconewtons. Tá aí. Veja. A gente sabe que o campo gerado por um fio à sua volta, num dado ponto, sei lá, ponto 2 aqui, e aqui é um elemento de corrente no ponto 1, que é a distância R12. Pela lei de Biot-Savart, o campo no ponto 2, dH2, vale I1 dL1, produto vetorial A de R12 sobre 4π R12. A R12 é o vetor unitário nessa direção, R12 é o vetor distância aqui. Isso é lei de Biot-Savart. Mas a gente sabe que o elemento diferencial de força é IDL produto vetorial B. Vamos aplicar este resultado no nosso problema substituindo B por dB2. Ou seja, a gente vai calcular força agora entre elementos diferenciais de corrente. Então eu tenho um fio e eu tenho outro fio. Eu quero a força que um fio aplica no fio vizinho. É isso que a gente vai calcular aqui. Então, você imagina que eu tenho fio 1 e um fio 2. Eu quero saber, por exemplo, qual é a força que 2 aplica em 1 ou vice-versa. Então, para isto, nós vamos substituir o B aqui por B2, dB2. Considerando a densidade de fluxo magnético diferencial no ponto 2, causada pelo ponto 1, do fio 1. Identificando o IDL por I2 DL2. Então, esse IDL eu vou chamar de I2 DL2. Então, isso aqui vai ficar assim. Eu vou aplicar uma diferencial aqui, ó, e uma diferencial aqui. Aqui vai ficar diferencial da diferencial. Aqui o I é constante. Essa diferencial aqui, como já está diferencial, eu aplico nesse cara. Vai ficar dB2. Então, na verdade, o que eu tenho é isso. I2 DL2, produto vetorial dB2, isso é igual a diferencial da força 2. E quem é dB2? Bom, B2 é μ0 H2. Quem é dB2 é μ0 DH2. Tá aí. Então, ó, a diferencial da diferencial 2 vai ser I2 DL2, produto vetorial dB2. Mas dB2 é μ0 DH2. Então, esse μ0 eu jogo aqui para frente. Quem é DH2? É I1 DL1, produto vetorial AR12 sobre 4π R12.
Então, substituo isso aqui, eu vou ter essa expressão. μ0, I1 e 2 sobre 4π R12 quadrado, dl2, produto vetorial, dl1, produto vetorial AR12. Ficou uma expressão bem esquisita, bem complicada, mas a ideia a gente não pode perder. Vou colocar a ideia aqui, ó. Eu tenho um fio 1 e um fio 2. O fio 1 produz um campo, que eu vou chamar de DH1. Ambos os fios estão conduzindo corrente. Ué, como é que o fio 1 produz campo? Porque ele conduz uma corrente. Essa é a corrente aqui, IDL1. O fio 2 também conduz uma corrente. Veja, mas o campo gerado pelo fio 1, ao cruzar a corrente do fio 2, vai aplicar uma força no fio 2. Onde a força no fio 2 é I, dl2, produto vetorial, o campo aqui. Mas o campo é o DH1. No fundo é isso que está acontecendo. Aí nós diferenciamos tudo isso e chegamos nesta expressão aqui. Então essa é a força que o fio 2 recebe, causado pelo campo magnético do fio 1. Então o campo magnético recebido pelo fio 2 se deve ao fio 1. É uma expressão um tanto indigesta, porque trabalhar com ela, às vezes, exige enxergar muito bem o problema e um trabalho vetorial um pouco exaustivo. Mas vamos ver aqui, olha, um exemplo disso. Ó, considere os dois elementos diferenciais de correntes mostrados na figura. Ó, aqui tem um elemento de corrente, I2DL2, e aqui tem um I1DL1. É como se eu tivesse um fio aqui e eu tivesse um outro fio aqui. Dois fios conduzindo corrente. Eu quero saber qual é a força que um fio aplica no outro devido ao campo magnético. Então aqui eu estou chamando de 1DL1, aqui de 2DL2. E 1DL1 está aqui, ó. Ele vale menos 3 a Y. Menos 3, direção de Y. Ampere metro. E ele está localizado no ponto 521 metro. Então as coordenadas deste elemento é 521 metro. E o elemento I2DL2 vale menos 4 a Z. Ou seja, 4 ampere metro no sentido contrário do eixo Z. Localizado no ponto P2, de coordenadas 185 metros. Pergunto, qual é o elemento diferencial de força que age em DL2? Ou seja, quanto que vale a força que esse cara recebe? O elemento diferencial da força é o DDF2, que nós estamos calculando aqui. Então, quanto que vale a força que age nele ali? Bom, o elemento diferencial da força é calculado por isso aqui, ó. Quem é a distância R12? É a distância do ponto 1 ao ponto 2. É este vetor aqui, ó. E ele vai ser calculado como? É as coordenadas de 2 menos as coordenadas de 1. Então vai ser assim. R12 vai ser as coordenadas de 2. 1, 8, 5, menos as coordenadas de 1, que é 5, 2, 1. Ó, 1 menos 5 dá menos 4. 8 menos 2, 6. 5 menos 1, 4. Ou seja, é menos 4i mais 6j mais 4k, que é o que está escrito aqui.
Então, achamos a distância, o vetor de distância entre esses dois elementos. Então, quem é DDF2? Mi0, 4π 10 a menos 7. Quem é quem que nós vamos ter aqui, olha? I1, DL1 é menos 3AY. E I2, DL2, menos 4AZ. Aqui eu tenho I2, DL2, menos 4AZ, tá aqui. 4π aqui, pus aqui embaixo. R12 em módulo ao quadrado é calcular o módulo disso. O módulo disso é a raiz quadrada de menos 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a meio. Tá aí. Ó, menos 4 ao quadrado dá 16. 6 ao quadrado dão 36. 4 ao quadrado, 16 elevado a meio. Aqui está 1,5. Vamos ver como que apareceu 1,5. Mas já vimos que ele sai daqui. Então, este cara aqui é o menos 4AZ. Produto vetorial. Põe esse I1 multiplicando aqui dentro. Ó. Já que o I1 é constante, põe ele multiplicando aqui. I1 DL1 é menos 3AY. Está aqui. Produto vetorial. O vetor unitário é R12. Como é que a gente calcula o vetor unitário? Vetor unitário é o vetor R12 dividido pelo módulo dele. O vetor R12 é este. O módulo dele é isso aqui. Ele já estava como que era? É a raiz quadrada disso aqui. Só que ele não está ao quadrado. Raiz quadrada ao quadrado dá ele. Vezes o módulo dele, que é ele elevado a meio, dá ele elevado a 3 meios. Então, aqui embaixo ficou assim, ó. 16 mais 36 mais 16. Raiz quadrada disso, que é esse cara aqui, ao quadrado. Vezes este cara é o vetor que está aqui, dividido pelo módulo dele, que vai estar aqui embaixo. E o módulo dele vai ser 16 mais 36 mais 16 elevado a meio. Ó, quadrado com raiz cancela deu elevado a 1. Vezes elevado a meio, elevado a 3 meios. 3 meios é 1,5. Então, tá aqui, da onde aparece 1,5. Então, agora é só fazer a conta. Ó. I, ó, J, produto vetorial I, dá menos K. Menos com menos dá mais. Então, aqui 3 vezes 4, 12, dá mais 12K. Aqui. J, produto vetorial J, dá 0. J, produto vetorial K. Ó, I, J, K, I, J. J, produto vetorial K, dá I. Então, aqui vai dar I. Depois eu vou fazer o produto vetorial com Z. E isso aqui tudo eu vou fazer a conta com número. Fazendo toda esta conta, o resultado é o elemento diferencial de corrente entre dois elementos diferenciais de corrente é 8,56 AY nanonewton. Tá aí. Veja que
coisa interessante. Quando a gente tinha duas cargas elétricas trocando força, uma carga Q1 e uma carga Q2, as forças trocadas eram iguais e opostas. A força que 1 aplica em 2 é igual à força que 2 aplica em 1. Tem uma simetria aí. Isso em cargas elétricas. Agora, em elementos diferenciais de corrente, em caso de elementos diferenciais de corrente, a força que o 1 aplica no 2, ou seja, que o 2 recebe é essa. E se eu invertesse a ordem aqui, eu vou mudar o produto vetorial, vai dar diferente e o resultado dá isso. Então a força que 1 recebe é essa. Então veja que aqui as forças não são iguais e opostas. Calcular a força que 1 aplica no 2 é diferente de calcular a força que o 2 aplica no 1. Tá? Então, não fiz a conta, mas é só inverter a ordem aqui e faça a conta. Vai dar menos 12,84 AZ nanonewtons. Então, a força que o elemento de corrente 2 recebe, DDF2, é 8,56. A força que o elemento de corrente 1 recebe, DDF1, é menos 12,84. Então, veja que eles não são iguais. Então, a força entre os elementos diferenciais de corrente são expressas assim. Se eu integrar duas vezes aqui, olha. Se eu integrar duas vezes aqui, eu vou ter que integrar duas vezes aqui. Uma integral cancela uma diferencial aqui. Aqui sobra F. Então, eu vou ter duas integrais. Como I1, I2, 4π, μ0 é tudo constante, tiro da integral. Uma integral vai ser para o DL2. A outra integral para o DL1. Então, colocando as integrais aqui dentro. E se eu tiver uma integral num caminho fechado, se o meu DL for um caminho fechado, eu fecho a integral. E fica escrito assim. O R12... eu não tiro ele da integral, tá? Porque, na verdade, que eu estou tendo um produto vetorial, ó, de DL1 com a R12. Então, o R12 entra nesse produto. Então, ele entra aqui, ó. Veja, a força 2, então ela é calculada desta forma, que ó, o que eu fiz? Eu coloquei essa integral aqui, como este cara, para essa integral ele é constante, então eu joguei essa integral para trás, ficou a integral da integral de tudo isso aqui, ó. É uma maneira que, às vezes, o livro apresenta, assusta um pouco quando a gente olha para isso. Mas, vocês viram a conta do problema, não é tão difícil assim. Lá em Física 3, a gente estuda isso não com esse formalismo. A gente geralmente só trabalha com fios paralelos, tá? E se você aplicar dois fios paralelos nesta equação, considerar que os fios são paralelos, esta equação se reduz a isso. Tá? Aqui, a força magnética dividido pelo comprimento do fio é μ0, I1 e 2 sobre 2πa. Então, em módulo, aquela expressão gigante toda, se os fios forem paralelos, ela fica assim, ó. Para fios paralelos, o
aquela expressão fica assim. Força magnética em módulo, ela é igual a μ0 e 1 e 2 sobre 2πa vezes L, onde aqui é um fio passando corrente, aqui é outro fio passando corrente, e essa aqui é a distância entre os fios. E cada fio aqui tem um comprimento L. Então aquela expressão se reduz a isso. Isso que a gente já estudou lá em Física 3, a parte de eletricidade e magnetismo. E se eu quiser, eu posso passar esse L para cá dividindo. Então a força por unidade de comprimento é μ0 e 1 e 2 sobre 2πa. Fica assim. Está aqui, A é a distância entre os fios. Esta equação foi usada para definir o ampere. Como assim? Vão para o laboratório, colocam dois fios paralelos, separados por uma distância, colocam um dinamômetro aqui para medir a força com que um fio é puxado ou empurrado pelo outro, e passam uma corrente pelos fios. Quando a magnitude da força por unidade de comprimento entre os dois fios longos, separados por 1 metro de distância, conduzindo correntes idênticas, quando esta força for de 2 vezes 10 a menos 7 newtons, define-se que a corrente que passa nos fios vale 1 ampere. Então foi assim que foi padronizado o ampere no laboratório. 1 ampere é a corrente que atravessa esses fios, ambos os fios, separados por 1 metro de distância e provocando uma força de atração entre eles, de interação entre eles, de 2 vezes 10 a menos 7 newtons. Forças e torques em circuitos fechados. Bom, eu sei que a força é menos I integral de B produto vetorial dl. Se o B for constante, eu tiro da integral. Força é igual a menos IB, produto vetorial integral fechada de dl. Veja o que é uma integral fechada de dl. Se eu tenho um caminho para cá, e eu quero fechar o caminho, então eu tenho que sair daqui e vir para cá. Se eu saio de um ponto, vou para lá e volto para o mesmo ponto, um caminho aqui para cá, ele vale mais L. Para cá ele vale menos L. Se eu vou e volto, eu vou ter mais L menos L. Isso dá zero. Então, essa integral fechada aqui, ela é igual a zero. Se eu tiver um circuito fechado desse tipo aqui, a força que age sobre ele é nula. Tá? Essa integral de dl dá zero. Ou seja, embora a força sobre um circuito fechado seja zero, não tem força agindo, mas tem torque. O que é torque? É a tendência à rotação do teu sistema. E tem força envolvida ali. Imagina que eu tenho um ponto P aqui, ó, a uma distância R da origem. Se eu aplicar uma força F aqui, no ponto P, ele tende a girar em volta aqui, olha, rotacionar. A gente chama de torque o vetor definido por R produto vetorial F. R produto vetorial F eu chamo de torque. Então, dado uma origem aqui, vamos fazer assim, em 2 dimensões que fica mais fácil para ver. Ó. Eu tenho um ponto aqui, que está a uma distância R da origem. E eu aplico uma força F para cá, a gente chama de torque.
um vetor T como sendo o R produto vetorial F. Lá em Física 3 a gente usava, e em Física 1 também, a letra para torque, a letra grega tal. Assim, é a mesma coisa, tá? O Heidt chama de T maiúsculo. Da mesma coisa. Então, não vão se perder quando pegar uma referência bibliográfica ou outra. Você tem que ver qual é a grandeza. Se é torque, se ele chamou de T, se ele chamou de tal, isso não tem muita importância. Qual é a unidade de torque? A unidade é a unidade de força vezes unidade de distância. Newton-metro no sistema internacional. Então, isso aqui é torque. Torque. Produto vetorial da distância pela força. Então, vamos analisar como que eu posso produzir um torque em circuitos fechados. Suponha que as forças F1 e F2, com braços de alavanca R1 e R2, sejam aplicadas a um objeto de forma fixa e que este objeto não sofra translação. Aqui na figura, ó. Eu tenho um objeto aqui e aplico uma força F1 para cá a uma distância R1 da origem e F2 para cá a uma distância R2 da origem. Só que esse objeto não sofre translação. Ele não se desloca pelo espaço, ele só pode sofrer rotação. Se ele não sofre translação, a soma das forças que age sobre ele tem que dar zero. Lei da inércia, isso. Como que eu vou escrever o torque? O torque resultante é a soma dos torques. Vai ser R1 produto vetorial F1 mais R2 produto vetorial F2. O torque, como é um produto vetorial, você faz a regra na mão direita. O torque vai dar o dedão aqui para cima. Como não sofre translação, a soma das forças dá zero. F1 mais F2 é igual a zero. Daqui eu concluo que F2 é igual a menos F1. Então, no lugar de F2, eu vou trocar por menos F1. E isto vai ficar assim. Se aqui eu colocar menos F1, aí fica F1 aqui, põe o F1 em evidência, vai ficar R1 menos R2, produto vetorial F1. Mas R1 menos R2 é esta distância aqui, ó, entre os dois extremos. Portanto, isso aqui é a distância entre os dois pontos, produto vetorial F1. Ou produto vetorial F2. Basta pegar uma das forças, que elas são iguais, tá? E multiplicar pela distância entre as forças. Isso aqui é chamado também de binário ou conjugado. Ou seja, se eu tenho um corpo aqui, e eu aplico forças iguais e contrárias nesse corpo, F, e aqui a distância R entre eles, o torque, o binário ou conjugado, é a distância entre as forças, produto vetorial, uma das forças. É assim que calcula. Lembrando que R12 é R1 menos R2. Se eu fizer este menos esse, dá esse vetor aqui. Vamos considerar uma espira de tamanho diferencial, ou seja, tamanho infinitesimal, onde os lados dessa espira, vamos pensar numa espira retangular, de lados dx e dy, conforme a figura aqui, ó. Isso aqui é uma espira retangular, de lados dx
e dy. E eu tenho um campo B0 no centro dessa espira. Ela está sendo atravessada por um campo B, mas no centro dela o campo vale B0. Vamos calcular a força que atua em cada lado dessa espira. Espira são fios formando aqui um retângulo. Tá? Então isso aqui é um fio. Isso é outro fio. Isto é outro fio. Isto aqui é outro fio. Tá aí. Então vamos calcular a força. Essa espira está conduzindo uma corrente I. Então ela vai receber a ação de uma força porque um campo magnético agiu sobre ela. Vamos numerar esses lados. Esse aqui é o lado 1. Esse aqui, lado 1, lado 2, lado 3 e lado 4. Então vamos calcular a força que age aqui em 1. Ó. Quanto que vale a força aqui? Então estamos olhando só para o fio 1. Bom, a gente sabe que a força é I dl produto vetorial B. Mas se a espira é diferencial, quer dizer, ela é muito pequena, a força aqui vai ser diferencial também. Então isso aqui vai ser df, vai ser I. Quem é o dl, o comprimento aqui? O comprimento está ao longo do eixo X. Não sei se dá para enxergar aqui em azulzinho, ó, mas vou fazer em azul mais escuro. Esse é o eixo X e esse é o eixo Y. Ó. Então aqui, ó, este comprimento está ao longo do eixo X. Então eu posso, e ele vale esse comprimento dx. Então posso escrever vetorialmente esse comprimento como sendo, dx I. Produto vetorial B. Quem é o B aqui do lado? No centro não é B0? Mas essa espira não tem um tamanho diferencial, então daqui para cá não varia praticamente nada. Então vou continuar falando que todo campo que age nessa espira é B0. E é o que eu escrevi aqui, ó. Esse é no fio 1. Então no fio 1, a força que age é esta. Agora, quem é I produto vetorial B0? Bom, eu posso fazer isso aqui no cantinho, ó. I produto vetorial, quem é B0? É B0 x I mais B0 YJ mais B0 ZK. Ó, I produto vetorial I dá 0. I produto vetorial J dá K. Então, isso aqui vai dar B0, Y, que é esse aqui, K. E I produto vetorial K dá menos J. Então, vai dar B0, Z, J. Então, este produto vetorial dá isso, que é o que está aqui. Ó. B0Y, K, a Z, menos B0, Z, J, que é a Y. Tá aí. Quanto que vale essa distância aqui até o fio 1 aqui? Bom, essa distância eu estou indo para baixo. Vai do centro para baixo. Então ela está indo no sentido contrário ao eixo Y e ela vale metade de dy. Então vale menos meio dy na direção de y. Então, esse é o R1. Quem é o torque aqui? O torque vai ser diferencial também. Se o torque é R
produto vetorial F, se aqui eu tenho um elemento de força dF, eu vou ter um elemento de torque dt. O torque 1 vai ser o R1 dF1, que é o que está aqui. Então, o dt1, diferencial do torque 1, vai ser R1, que é menos meio de dy a y. Produto vetorial dF1, que é I dx, B0y a z menos B0z a y. Fazendo esse produto vetorial termo a termo, aqui aplicando a propriedade distributiva, o dt1 dá menos meio dx dy e B0y a x. Este é o valor do torque sofrido somente pelo fio 1. Vamos analisar agora nos outros fios. Então, no fio 1 está aqui. No fio 3, que é este, é igualzinho. Só que agora, ó, a corrente está no lado indo no sentido contrário a x, então aqui fica menos. Ó. Faço a mesma conta que eu fiz antes, só que agora menos aqui. O D3, fazendo a conta, se você fizer, ó, aqui dá menos, mas o DY agora dá positivo. Esse cara é positivo, o que vai dar igualzinho ao anterior. O D3, ele é idêntico ao DT1. O torque no fio 1 é igual ao torque no fio 3. Olha. Se eu somar o torque no fio 1 com o torque no fio 3, somo este com esse. Ó, meio com meio vai dar 1. Vai dar menos dx dy e B0y a x. Se nós realizarmos o mesmo procedimento para os lados 2 e 4, nós vamos ter que dt2 mais dt4 dá dx dy e B0x a y. Então, dt1, o torque do 1 mais o do 3, deu isso. O torque do fio 2 com o torque do fio 4 deu isso. O torque total é a soma de tudo. Basta somar dt1, dt2, dt3, dt4. Ou seja, basta eu somar tudo isso aqui. Isso vai me dar o torque total. Quando eu faço essa soma, o torque total dá I dx dy, B0x a y menos B0y a x. Ora, mas quem é B0x a y menos B0y a x? Isso é a mesma coisa que a z produto vetorial B0. Então, isto é a mesma coisa que isto. E quem é dx dy? É a área desta espira. É a área dessa espira. Então, isso aqui chama a área de S. Então, dx dy é ds. É o elemento diferencial da área da espira. Então, o elemento diferencial do torque é IDS produto vetorial B. IDS produto vetorial B. Então, o torque que uma espira sofre dentro de um campo magnético é definido assim. Torque significa rotação, ou seja, essa espira tende a girar dentro do campo magnético. Esta grandeza IDS, corrente área, nós vamos simbolizar por dm e ele é chamado vetor momento de dipolo magnético. Vetor momento de dipolo magnético. Então a gente está definindo uma nova grandeza. dm é igual a IDS.
Esse é o vetor momento de dipolo magnético. Lembrando, cuidado com as letras quando você muda de um livro para o outro. O Height representa assim. Se a gente pegar o Tipler e outros, o momento de dipolo magnético é representado por μ. Assim. E a área por A. Então fica assim. É a mesma coisa. Qual a unidade de momento de dipolo magnético? Ampere metro quadrado no sistema internacional. Então, vetor momento de dipolo magnético é o produto da corrente pela área. Pode ser representado por M ou por μ. Se isto aqui é vetor momento de dipolo magnético, então nós temos que o torque é o momento de dipolo magnético produto vetorial B. Momento de dipolo magnético produto vetorial B. Ou seja, eu tenho que dt é dm produto vetorial B. Se o B for constante, eu integro os dois lados, ó. Isso aqui vai dar T é igual a M produto vetorial B. Ou poder escrever com outra notação. μ é... Opa, μ não. Torque. Torque é igual a μ produto vetorial B. É a mesma coisa. Tá aí. Então, veja. Então, torque é I produto vetorial área, I vezes área produto vetorial B. Ou momento de dipolo magnético produto vetorial vetor indução magnética. Então, veja. Se eu tenho uma espira, essa é a análise que a gente faz lá em Física 3. Passando uma corrente, essa espira tem lado A e B, ó. A força que age em cada lado é IL produto vetorial B. Se o campo for assim, olha, paralelo ao lado 3 e o lado 1, o produto vetorial vai dar 0. Então, só vou ter força no lado 2 e no lado 4. Então, quem é a força no lado 2? Força no lado 2, em módulo, vai ser a corrente vezes o comprimento, que é A, vezes o campo magnético, seno do ângulo entre o campo e a corrente. Esse ângulo é 90 graus. 90 dá 1. Portanto, isso aqui dá 1, fica somente assim, IAB. O lado 4 também. Então, a força em 2 é igual a força em 4. Veja, eu só estou refazendo o que eu fiz com aquela matemática do Height, só estou lembrando como que a gente fazia lá em Física 3. O torque vai ser a força vezes a distância. A distância aqui é essa, ó. Então, força 2 vezes a distância, que é B sobre 2, mais força 4 vezes essa distância, que é B sobre 2. Como a força 2 é igual a força 4 e vale IAB, então é IAB B sobre 2 mais IAB B sobre 2. Fazendo essa conta, o torque dá IAB. Ou, vetorialmente, o torque dá IA produto vetorial B. I vezes área é o momento de dipolo magnético. Então, o torque é o produto vetorial do momento de dipolo magnético pelo vetor indução magnética. Tá aí. E a gente vê esse torque, por exemplo,
em sistemas, olha isso aqui, ó. Eu tenho uma espira. Dentro de um campo magnético. Vou ligar numa bateria, vai passar corrente por ela. Na hora que passar a corrente, vai gerar uma força, vai causar um torque. O torque gerado aqui vai fazer com que a espira gire. Olha lá. É o princípio do motor elétrico. Então, a espira começa a girar. Ó. Se eu inverter a polaridade do ímã, ou inverter a polaridade da bateria, a espira gira para o lado contrário. Vamos inverter a polaridade da bateria. Olha lá, ela gira, inverte de novo. Ó, é só ver aqui onde está mais e menos. Aqui, ó. Olhem aqui que eu vou inverter. Inverti, ela gira para o outro lado. Vou inverter de novo. Por que que gira? Porque sofre um torque. O torque, ele é I a produto vetorial B. Então ele depende do campo magnético aqui. Depende deste campo magnético. Quanto maior este campo, maior o torque. Depende da corrente, quanto maior a corrente, maior o torque. E depende da área da espira, quanto maior a área, maior o torque. Tá aí. Olha esse exercício aqui, ó. Uma espira retangular de dimensões 5,40 centímetros por 8,50 centímetros consiste de 25 voltas de fios e conduz uma corrente de 15 mA. Um campo magnético de 0,350 Tesla é aplicado paralelo ao plano da espira. Qual a magnitude do torque que age sobre a espira? Bom, o torque é o momento de dipolo magnético, produto vetorial, vetor indução magnética. Momento de dipolo magnético é corrente vezes área. Como eu tenho 25 voltas de fio e cada um conduz 15 mA, a corrente total vai ser o número de espiras vezes a corrente. Então, momento de dipolo magnético não é IA só, mas eu tenho que multiplicar pelo número de espiras. Então, o torque Mi produto vetorial B vai ser NIA, vetor normal a área, produto vetorial B. Que no fundo é o módulo do primeiro vetor, módulo do segundo, seno do ângulo entre eles. O torque é NIAB seno θ. N, 25. Corrente, 15 mA, 15,10 a menos 3. Área, 5,40 vezes 8,5 vezes 10 a menos 4 para passar para metro quadrado. O vetor indução magnética, 0,350 Tesla. E o ângulo? O ângulo, ele falou, como o campo é aplicado paralelo ao plano da espira, então ele vai formar 90 graus com a corrente. Seno de 90. Fazendo essa conta, o torque dá 6,02 vezes 10 a menos 4 Newton metro. Tá aí. Olha este outro problema aqui. Calcular o torque sobre a espira mostrada na figura. Eu tenho esta espira, lados 1, 2, 3, 4, que estão as coordenadas do lado. A espira está contida no plano XY. E um campo magnético B0 de menos 0,6 AY mais 0,8 AZ Tesla está atravessando a espira. Qual o torque que essa espira sofre? Bom, o torque é IS produto vetorial B, ou momento de dipolo magnético produto vetorial B.
Torque é a corrente. A espira aqui, ó, tem uma corrente de 4 mA. 4, 10 a menos 3. Vezes a área da espira. A área da espira é um lado vezes o outro. Este lado mede 2 metros aqui, ó. Vai de 0 a 2 metros. Este lado mede 1 metro, vai de 0 a 1. Então, é 1 metro vezes 2 metros. Este produto vetorial, este produto aqui, o vetor normal à área, se ele é normal à área, ele está apontado no eixo Z. Produto vetorial, o campo magnético que o problema deu, que é menos 0,6 a Y mais 0,8 a Z. Faça a aplicação da propriedade distributiva aqui, ó, termo a termo, esse vezes esse vezes esse, e isso vai dar 4,8 milNm na direção do eixo X. Então, o torque age na direção do eixo X. Significa que o torque está aqui, ó, neste eixo. Então, você coloca teu dedão paralelo àquele eixo, a espira vai girar aqui, ó. Tá aí. Bom, eu agradeço a atenção de todos, paro por aqui e até o nosso próximo encontro. Obrigado. Tchau, tchau.